Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Kelly Nobre, vídeo novo no canal para você com muito amor, com muita abundância, com muita prosperidade. Bom, já vou começar avisando que o tema de hoje, ele é muito fácil de entender e é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, simplesmente pela falta de conhecimento, pela falta de busca, né, por respostas, e eu vou deixar aqui tudo explicadinho, né, para você poder entender o que é o ego, o tal do ego, né, que todo mundo fala, você é egoísta, ou fulano é egoísta, ou eu às vezes me sinto egoísta, não importa. Da onde vem essa palavra egoísta, né? Da onde vem esse ego que todo mundo comenta, que parece ser uma coisa ruim, às vezes para outras pessoas não tão ruim assim, enquanto outras não estão nem aí, né? E é uma coisa importantíssima que a gente tem que saber para poder ter paz na nossa vida, para poder viver com fluidez, com tranquilidade, para não ficar batendo a cabeça aí ao longo da vida, né, e se lascando, tá bom? Então vamos lá. O que que é o ego? O ego nada mais é, né, para espiritualidade, para os livros que eu estudei de física quântica, metafísica, autoconhecimento, expansão da consciência, sempre quando eles utilizam a palavra ego, significa que você está conectado com o seu corpo físico aqui na Terra e não com Deus, e não com a sua centelha divina, ou o seu eu superior, né? Com a divindade, com o Criador, com o todo, com a fonte, né? Então, você acaba tomando atitudes ao longo do seu caminho na vida, olhando apenas aquilo que os seus olhos alcançam aqui na 3D, né? Os olhos físicos, você não olha para dentro, você não tenta enxergar com a alma, você não observa a sua intuição, você fica ligado apenas às coisas materiais aqui da Terra. E quando acontece alguma dificuldade, quando tem algum problema, a sua fé vai embora e você fica esperando vir alguém do céu para resolver o seu problema, ou esperando que alguém na terra resolva o seu problema e não consegue enxergar as pistas, né? Não consegue enxergar os sinais, aquelas coisas que vão fazer com que você trilhe no caminho certo para poder resolver os seus BOs aqui, né? Para poder resolver a sua vida, para poder você seguir os seus sonhos e conquistar e realizar e ter muitas vitórias, né? Então, como é que eu sei, né, que eu estou no ego e não conectado com Deus? Muito simples, né? Quando a gente está conectado com o ego, nós sentimos coisas que não foram criadas, né? Para sentir quando a gente está conectado com Deus, com a fonte, né? Com o Criador de tudo. Então, quais são os sentimentos que nos desconectam de Deus, né? Que nos deixam com um padrão vibratório muito, muito baixo e faz com que aumente a quantidade de dificuldade que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Eu passo uma boa parte da minha vida só reclamando do meu relacionamento. Então, o que que acontece? Existe uma regra, né, pelas leis universais, que eu brinco que são as sub-regras, né, porque tem as 7 leis universais, que na minha opinião são as maiores, que são as leis herméticas, e outras leis vão se destrinchando a partir daí, né, conforme a gente vai estudando. E tem aquela lei espiritual, né, e que a física comprova aí, e inclusive já comprovou na minha vida, que você reclamou, você perdeu, né? Eu ia dar um exemplo do relacionamento, então, no meu caso, o exemplo do relacionamento. Eu fico reclamando do meu namorado, né? Um relacionamento antigo que eu tinha ou um outro relacionamento, não importa. Todos os relacionamentos que eu tive antigamente, antes do meu marido. E aí eu tô vendo um relacionamento que não tá legal. E aí eu fico reclamando dele, reclamando pra ele, reclamando dele pra alguém. E com aquela energia de reclamação, isso não vai me deixar no positivo, isso não vai me deixar em paz, isso não vai me deixar tranquila. Por quê? Porque eu quero que o outro mude,
né? E só quem tem o poder de mudar o outro é ele, é o outro, né? Não sou eu. Eu não tenho esse poder de ir lá e ficar fazendo com que ele seja uma pessoa que ele não quer ser. Talvez ele esteja numa fase onde ele tem que zoar, onde ele tem que se divertir, né? E não esteja pronto para um relacionamento mais sério. E eu cobrando uma postura de uma pessoa que não tá na mesma conexão que eu. E aí fico reclamando, 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 aquele problema vai aumentando e até que o relacionamento acaba. E aí, ao invés de eu pegar esse conhecimento, esse relacionamento que eu vivi e aprender algo positivo, eu fico no negativo. Ai, homem nenhum presta, ai, todos são iguais, todos traem, todos são mentirosos, blá, 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 blá. Isso vira uma crença, né? Então, se é uma crença negativa, ela me limita de encontrar um relacionamento bom, porque eu já acredito que existe só relacionamento porcaria. E aí eu vou viver na minha vida e me deparo num outro relacionamento. Qual é o relacionamento que eu vou atrair? É com base de acordo com as minhas crenças, de acordo com a minha energia. Então, se eu acredito que homem nenhum presta, se eu acredito que homem nenhum vale nada e eu quero um relacionamento sério, eu vou atrair um homem com os mesmos padrões do anterior. Por quê? Porque eu preciso aprender, porque eu preciso evoluir, eu preciso passar para um degrau superior. E Deus tá, a espiritualidade, Deus, né, os nossos guias, nossos mentores estão cobrando a gente, é um chamado de Deus, né, um chamado da fonte, falando, olha, Kelly, eu quero te dar o que você está desejando, eu quero te dar esse relacionamento perfeito, só que você precisa sair da reclamação. Você precisa sair do ego, você precisa confiar em mim. Então não adianta nada eu ficar falando que eu confio em Deus, que eu tenho fé, ficar colocando plaquinha motivacional na minha casa, sendo que na hora do BO mesmo, na hora do problema, eu simplesmente fico no negativo, na reclamação, não entrego o meu problema nas mãos do Criador, né? Não me conecto com Ele, eu não converso com Ele, eu não entro na frequência positiva para me conectar com Ele. Então eu vou sempre desviando e sempre tomando porrada, sempre me lascando, até eu aprender. E aí no momento, não importa quantos relacionamentos eu tive depois desse exemplo que eu dei, aí fui atraindo esses relacionamentos com padrões de problemas iguais. Então eu tinha que aprender algo. Quando eu decidi ficar sozinha, que eu não queria mais ninguém na minha vida, porque eu disse, eu afirmei, eu verbalizei que eu só vou me conectar com pessoas que merecem a minha companhia e que a companhia da pessoa seja agradável para mim. E que não tem homem no mundo até o momento que me mereça. Então eu passei a ter amor próprio depois que o meu filho nasceu e depois que eu me separei, né, do relacionamento que eu estava, né, com o genitor dele, eu passei a me amar mais, eu passei a cuidar mais de mim. E mesmo naquele momento eu não querendo ninguém na minha vida, mesmo naquele momento eu dizendo que homem nenhum presta, então eu ia ficar sozinha, que era melhor sozinha do que mal acompanhada e coisa e tal, né? Por mais que eu estivesse me colocando na condição de vítima, que eu não era, porque eu atraí aquelas pessoas para mim, né? Eu não sabia que eu estava me colocando na condição de vítima, mas o meu amor próprio estava muito aflorado, eu tava com uma energia muito boa, eu estava muito feliz sendo mãe do Diego, e estando sozinha e não tendo ninguém na minha vida naquele momento. Então foi muito bacana para mim. E aí o meu padrão energético subiu, elevou. Deus entendeu as minhas mensagens, né, do que eu não queria. Automaticamente eu estava no positivo, feliz, dando risada, alegre, sorridente, me divertindo, cuidando do meu filho, trabalhando, ganhando meu dinheiro. E aí o universo colocou uma pessoa com o mesmo padrão energético que eu, que é o meu marido, né? Que é o meu atual relacionamento, né? E é o pai dos meus filhos. Então, quando o Thiago entrou na minha vida, eu percebi, aí eu me liguei que eu atraí uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu mudei. Então eu saí do ego, me conectei com a fonte, parei de ficar reclamando, fui para a alegria, fui viver minha vida, simplesmente deixei
né, relacionamento nas mãos de Deus mesmo, porque eu achava que comigo não tinha mais jeito. E ele falou: "Não, filha, toma aqui, uma pessoa assim, assim assado, porque para você passar para um degrau maior, você precisava ter passado por aqueles relacionamentos para você entender que viver na reclamação não é legal." Tá certo? Então, o ego é quando você acha que você não vai conseguir uma coisa porque você tem uma limitação física. O ego é quando você acha que você não vai conseguir superar algo porque... e aí você começa a dar mil historinhas, mil motivos lá na sua mente. Toda vez que você conversa com você mesmo, as vozes da sua cabeça, que são de padrões negativos, que são coisas que não vão te levar, que não vão te conectar com um padrão positivo, que não vão colocar um leve sorriso no seu rosto, brilho nos seus olhos, se não tiver nesse nível aí, você está desconectado, tá? E estar desconectado, né, da fonte de vez em quando, se faz necessário para que doa um pouco, para a gente poder, opa, tenho que melhorar aqui, tenho que evoluir. Então as nossas sombras, né, o ego é a nossa sombra, são todas as nossas sombras, né? Tudo aquilo que ativa o nosso medo, a nossa raiva, o nosso nojo, tudo que é de ruim, todas as situações que ativam essas coisas na gente são chamadas de sombras. Então, os gatilhos por conta dos traumas da nossa infância ou da adolescência, né? Os problemas familiares que a gente teve, e aí a gente traz isso na nossa memória. Então, acontece uma situação hoje, te leva lá para o passado, e aí seu padrão baixa. Isso é ego. Isso é ego, né? O ego ele é necessário para que você construa bons pensamentos, para que você se policie, para que você tenha uma vida abundante aqui na Terra. Então, quando o ego aparece, o que é muito natural, né? Que é Deus falando: "Olha, gente, meu cabelo tá crescendo. Ai, agora que eu vi, coisa mais linda." Outra pessoa no vídeo pode olhar e falar assim: "Ai, credo, o cabelo dela tudo bagunçado." Pra mim, gente, isso aqui é uma benção, sabe por quê? O meu cabelo caiu tanto depois do nascimento da Liz, né, da minha bebê de 1 ano, mas caiu tanto, tanto, tanto que eu chorava no banheiro. Mas eu chorava assim de descer pela parede, assim, sabe? Tipo novela, porque eu entrei em desespero, achei que eu fosse ficar careca. No do Diego aconteceu isso, mas aí passou 7 anos, acho que eu nem lembrava direito da sensação. E aí com a Liz, nossa, aconteceu de novo. E foi horrível. E agora, de um tempo pra cá, alguns meses pra cá, começou a nascer de novo. E meu cabelo cresce muito rápido, muito. Olha pra onde eu fui. E aí tá nascendo, gente, eu tô muito feliz. Então vai ficar bagunçado mesmo. E eu tô feliz. Bom, então voltando, gente, eu perdi o fio da meada, mas vamos lá. Ai, meu Deus. Eu esqueci o exemplo que eu tava dando, gente, mas eu vou falar tanto disso nos próximos vídeos que fiquem tranquilos que vai saindo, tá? Os exemplos. Bom, enfim, eu lembro que eu tava falando do meu relacionamento e acabei traindo é ótimo, acabei atraindo o meu marido, né? Com a mesma frequência, com a mesma energia, querendo expandir a consciência. E aí a vida deu uma reviravolta, né? Por quê? Porque eu estava totalmente conectada com a fonte, eu estava feliz no meu relacionamento, eu engravidei, né? Embora eu tenha perdido o bebê depois, mas eu estava naquele sentimento de felicidade, e aí a gente comprou nossa casa em outro estado, né? No estado onde ele morava, que era em Santa Catarina, eu morava em São Paulo. Mudamos para cá, sabe, com a cara e com a coragem. Eu mudei para uma cidade diferente da cidade onde ele morava, em Santa Catarina, né? Ele morava em Balneário Camboriú e nós mudamos para uma cidade vizinha de Balneário Camboriú. Lá é maravilhoso, é a Dubai mesmo do Brasil, gente, a coisa mais linda do universo. Faz um bem para nossa alma olhar para aquela cidade, vocês não têm noção. Só que eu gosto muito de cidade quieta, eu gosto muito de cidade muito, 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 muito pacata. Então, antes de mudar para cá, primeiro por conta do preço dos imóveis, né? Lá era muito, muito fora daquilo que a gente podia pagar. Mas as cidades vizinhas, na minha opinião, são tão lindas quanto ou mais, né, do que Balneário Camboriú, só que com um a mais que eu particularmente gosto muito, que é mais selva, sabe? Aquela coisa mais nativa, tudo mais quieto. A minha cidade aqui tem 30 mil habitantes, então
quando tem feriado prolongado, mesmo ela cheia, pra mim tá vazia, porque eu vim da capital de São Paulo, né? E eu passava as minhas férias, feriado, no norte, litoral norte de São Paulo, em Ubatuba, onde os meus tios têm casa. Então, lá era muito, muito lotado, maravilhoso, mas era lotado. E aqui não, aqui é bem mais calmo, então eu amo de paixão. Então, só bênçãos aconteceram na minha vida depois que eu estava conectada com a fonte. Ah, Kelly, mas tem. Lembrei agora o que eu ia falar. Lembrei. Ai, coisa boa. Que eu ia falar aquela hora era o seguinte: tem como você ficar conectada 24 horas com a fonte o tempo todo? É óbvio que não, não tem como. Por quê? Porque somos seres humanos em evolução, estamos aqui para expandir a nossa consciência. E assim como existe a dualidade, né? O dia e a noite, o bom e o ruim, a luz, a sombra, enfim, o bem, o mal, o doce, o salgado, né? O céu, a terra. Nossa, gente, deu uma travada aqui na minha garganta, mas eu vou fazer o vídeo mesmo assim. E aí, o que acontece? Como a gente tem que evoluir, a gente tem que expandir, se a gente ficar na frequência a todo tempo, né? Conectado com a fonte, conectado com Deus, não é pra gente estar aqui na 3D, né? Não é pra gente estar aqui no planeta Terra. A gente já estaria assim, em outro nível de consciência e nem matéria a gente estaria em espírito, né? Sei lá, em outra dimensão, não aqui. Então aqui nós temos o nosso espírito envolvido por essa capa, que é esse avatar, que é esse corpo humano, com limitações, certo? Nós temos poderes, superpoderes, né? Que eu já falei em outros vídeos, né? A lei da atração, tudo mais, magnetismo. Mas a gente não consegue enxergar com tanta facilidade, né? A gente não consegue ver as pistas com tanta facilidade, enxergar os sinais com tanta facilidade, porque muitas vezes nós ficamos presos no ego. Então, qual é o segredo para você ter uma vida abundante aqui na Terra, né? E não ficar conectado com o ego o tempo todo? Muito simples, é só você tentar se manter o tempo todo no positivo. Então, não é o fato de aparecer as suas sombras e como você vai enxergar isso e continuar no negativo. Não é isso, não é essa a questão. É como você vai lidar com a sua sombra. Ela vai aparecer de qualquer jeito. Na minha vida, por exemplo, aparecem milhares de sombras neste momento da minha vida, enquanto eu estou gravando vídeo aqui, com relação à minha infância. Eu não sei o que aconteceu, acho que eu tenho que passar por um nível muito alto da minha vida, eu não sei. Mas assim, eu tô lembrando de coisas da minha infância que são surreais, que eu lembro de coisas de quando eu era muito pequenininha, sabe? E são coisas assim que me ferem, que doem. Eu não lembrava mais essas coisas. E essas sombras estão aparecendo e quando eu percebo que elas estão me fazendo mal, que elas estão na minha mente, eu observo essa sombra, eu vejo o que posso aprender com aquilo, né? Mas eu trato ela com amor e carinho da seguinte forma. Eu olho, por exemplo, uma situação de briga, sei lá, briga na escola, certo? Tô dando um exemplo, uma situação de briga na escola. Teve uma briga na escola e aí você olha pra trás e fala, meu Deus, quanta estupidez, que desnecessário, nossa, que coisa boba, né? Como será que ficaram as pessoas que estavam envolvidas naquelas brigas, tal, e coisa e tal? Nossa, que coisa horrível, hoje eu não sou aquela pessoa. E aí, em vez de eu me envergonhar daquela situação que eu vivi ou que eu presenciei de pessoas que brigavam, né? Na minha escola era muito comum as pessoas brigarem na saída, eu assistia aquilo, eu nunca briguei na saída da escola, mas eu assistia aquilo e pra mim era muito traumatizante, muito. Eu via meninas se pegando, era muito traumatizante. E aí você olha pra trás com amor, falando, olha, se eu não tivesse vivido aquela situação, talvez eu não teria aprendido o quanto é feio hoje. Então eu não vou permitir, por exemplo, que os meus filhos tenham um comportamento assim, sabe?
eu vou conversar com eles, eu vou, né? Eles não frequentam escola porque a Lisa ainda é muito pequena, o Diego estuda homeschooling, mas ele mora na praia, pode ter uma situação, um dia de alguém tirar ele fora do sério e tal. E aí, como que eu vou ensinar meu filho a se comportar? Eu vou fazer igual os pais faziam naquela época, que é incentivar a brigar, porque se não brigar na rua, se brigar na rua e apanhar, apanha em casa 2 vezes? Ou eu vou conversar com meu filho, com a minha filha, para eles serem seres humanos mais amigáveis e melhores, né? Então, é o que você aprende com a situação. Você entendeu? O ego sempre vai querer te mostrar uma sombra. O ego, por exemplo, ele vai agir com raiva, o ego, ele vai achar que não consegue emagrecer, o ego, ele faz com que você acredite que você está envelhecendo e você está ficando feia, o ego, ele acha que você não é merecedora de ganhar dinheiro, o ego é só coisa negativa. E cada coisinha negativa é ligada a uma crença que você teve por algum aprendizado negativo ao longo da tua vida. Você só não se lembra. Mas existe, essa situação existe, tá? E se não for dessa vida, pode ser de outras vidas, porque você carrega dentro de você a consciência de diversas, milhares de pessoas, né? Os seus ancestrais. Você também é conectado com a energia das pessoas que estão perto da sua casa, do seu ambiente, dentro da sua casa, perto da sua casa, no seu trabalho. Então você tem que orar e vigiar. E quando na Bíblia, né, Deus, né, deixou essa mensagem para gente, né, através das Escrituras, dizendo orai e vigiai, não é a vida do outro, não são as redes sociais, não é a minha vida, não é a vida do vizinho, não é a vida da minha mãe, não é a vida do meu pai, é a minha vida. É a minha vida importa. Eu tô aqui para viver a minha experiência, né? Então o ego vai querer que eu fique mudando o comportamento dos meus pais, o ego vai querer que eu mude o comportamento do meu marido, o ego vai querer que eu transforme meus filhos em pessoas que eles não gostariam de ser, né? Por exemplo, a minha filha gostaria de fazer karatê quando ela fosse maiorzinha e eu falo: "Não, isso não é para mim. Não, 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 não. Você vai fazer balé". Porque eu aprendi assim. E eu transferi para ela essa crença minha, que às vezes eu nem sei por quê, né, que eu tô falando isso, eu só vou no automático, sabe? Então a gente tem que parar, respirar, entender e falar: opa, peraí, por que eu tô falando essa besteira? Por que eu tô fazendo essa merda? Aí você fala: ai, Kelly, mas eu fui provocada. Falo, então se afasta. Não tá fazendo bem para você, você tá no positivo, a pessoa que tá em volta de você tá no negativo, não se conecte com essa pessoa. Deixa ela pra lá, deixa ela com todo o lixo pra ela, todo o lixo emocional pra ela, tá? Então se você, por exemplo, ganha um presente, né, negativo de alguém, um xingo, uma humilhação, né? O seu ego vai te fazer rebater, o seu ego vai te fazer brigar em cima daquilo. Gente, a minha bebê tá brincando, tá? Ela tá com meu marido. Eu tô escutando ela, já tô encerrando quase o vídeo, mas ela acordou bem no finalzinho. Então, gente, o teu ego vai fazer tudo isso. Mas aí, se você orar, se você olhar e vigiar a situação, você fala: opa, peraí, eu tô sendo provocado, eu vou descer ao mesmo nível que a pessoa. Ai, mas aí vão falar que eu sou um bunda mole, vão falar que eu sou, né, arregão, não sei o quê. Não interessa o que vão falar. É o que eu acho. Eu tô olhando e vigiando a situação. Eu vou descer ao mesmo nível? Não, eu não vou pegar esse presente pra mim. Eu vou devolver esse presente. Com o quê? Com afastamento. Não vou entrar nessa treta. Isso aí não é problema meu. Cada um que fique com a sua energia. Eu tô ótima. É assim que você se protege. Ah, eu não consigo porque eu sou pavio curto, não sei o que é, gente. É que eu sei hoje me controlar. Mas eu sou a pessoa mais pavio curto que eu conheço na vida. Eu sou mais pavio curto que meu pai, para você ter uma ideia. Muito mais, muito mais. Para ativar o meu lado sombra da raiva, né? De eu crescer em cima daquilo que eu achei errado, de defender. Por exemplo, eu ver uma mãe batendo numa criança na rua, né? Eu viro o bicho. O bicho, eu visto a capa de heroína, eu quero resolver aquilo. Só que não adianta nada, porque a jornada é da mãe e do filho.
ela vai para casa, ela vai arrebentar ele para descontar tudo aquilo que eu fizer com ela na rua. Então a melhor coisa que eu posso fazer, né, é tentar acalmar aquela mãe e não brigar com ela, é tentar acalmar o filho, é tentar, com todo o meu amor, mesmo que for à distância, mandar o meu amor para aquela pessoa. Tem uma vizinha aqui em casa, gente, que o filho dela, ele deve ter no máximo uns 2 anos de idade. Ele chora o dia inteiro, o dia inteiro, assim. Quando ele não tá chorando, coincidiu que eu vou gravar vídeo. Às vezes ele chora, não é a Alice que tá chorando, a minha bebê, é ele na rua. A mãe fica no celular pendurada e às vezes ela fica, né, conversando com alguém e o menino ainda não sabe falar, então ele grita muito, chora, mas assim, é desesperador, é um choro doído, sabe? E eu já vi algumas situações assim dela meio que ignorando ele, né? Ela fica com ele o tempo todo, mas as situações que eu olhei, ela estava ignorando ele. Aquilo me despertou um ódio. E eu falei, não, não vai resolver nada. Ela não tá batendo nele, ela não tava xingando ele, ele só queria atenção, ele queria colo, tava com as mãozinhas esticadinhas querendo colo e ela, sabe, não dava bola. Falei, não, eu não consigo educar a pessoa com uma conversa. Ela tem as crenças dela, ela tem a vida dela. Ele escolheu ela como mãe, é a jornada deles, eu não posso me meter. Se um dia calhar de vir a gente ter amizade, da gente conversar, ela pode observar como eu trato meu filho, como eu trato a minha filha, e ela pode achar boa aquela energia e ela aplicar no filho dela. Porque a gente ensina pelo exemplo, a gente ensina pela prática, não só na nossa família, mas para o mundo. Por isso que eu tô aqui no canal, porque eu tô aqui para trazer a minha verdade, para trazer um conjunto de tudo aquilo que eu estudei a minha vida toda, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu aprendi e que eu sei que dá certo e funciona, tá certo? Então é isso. Espero que você se dê bem com o seu ego, que você controle as suas emoções, que você abrace as suas sombras, tá bom? Porque elas fazem parte da sua vida. Eu espero do fundo do meu coração que você se conecte com a fonte, né? Sempre que você puder, por meio de músicas que você gosta, por meio de lembranças boas que você tem, por meio de vídeos motivacionais, por meio de instrumentos, quem gosta de tocar violão, quem gosta de tocar um outro instrumento, por meio das suas plantas, do seu cachorro, quando você olha e ele está brincando ali com você, qualquer coisa, dos seus filhos, né? Um abraço dos filhos, um abraço no seu marido, um abraço na sua esposa. Tudo isso te conecta com Deus, com a fonte, sabe? É você sempre se manter na gratidão, tá bom? Então, um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!